Olá, todos bem? Meu nome é Mi, sou trabalhadora da casa e venho aqui hoje dar a continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Lembrando que no outro vídeo a gente iniciou o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Felizes aqueles que têm uma aflição. E aí eu dividi este capítulo em 3 partes. E hoje vamos estar estudando a segunda parte deste evangelho, deste capítulo. E aí eu vou falar sobre as instruções dos espíritos. Bem e mal sofrer. O mal é o remédio. A felicidade não é deste mundo. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários. E assim terminamos a segunda parte. Vamos lá, então, esclarecer alguns pontos deste capítulo. Como eu disse, as instruções dos espíritos começam com bem e mal sofrer. Lacordaire, Lavre, 1863, é o espírito que nos explica. Quando o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois é deles o reino dos céus, não estava se referindo àqueles que sofrem, de um modo geral, pois todos os que estão na terra sofrem, estejam na riqueza ou na miséria. Jesus queria dizer que todos os que sofrem de forma resignada serão recompensados na vida futura. Na verdade, poucos são os que sabem sofrer. Poucos são os que compreendem que somente as provas bem suportadas podemos conduzir o homem ao reino de Deus. O desânimo é uma falta e Deus nos recua consolações quando nos falta coragem. A prece é um apoio para a alma, porém ela sozinha não basta. É preciso que tenhamos fé muito grande na bondade de Deus. Jesus disse muitas vezes que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, pois o fardo é proporcional às forças e assim como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto maior quanto for o sofrimento, mas é preciso que sejamos merecedores dela. E por isso que a vida é cheia de aflições. Vamos lá. Vamos entender algumas partes importantes aqui, né? Então, veja bem, Deus não quer o sofrimento de todas as pessoas. Deus quer que o sofrimento, as aflições que vivemos, sejam de conhecimento, de aprendizagem do Espírito. E aí Deus nos manda ali as provas e as expiações. O que é isso? As provas e as expiações são escolhidas antes que voltamos aqui para o plano material. Nós escolhemos. Assinamos um termo lá com Deus, o que a gente vai poder vir aqui no plano material e aprendermos. Pois é. As provas, o espírito ele escolhe para evoluir. Agora, as expiações, ele tem a chance de vivenciar o mal que ele fez em outra vida e ele vem para se regenerar, vem para melhorar. Então, essas situações, tanto das provas e expiações, acreditamos que assim Deus dá-nos a oportunidade da reencarnação para evoluirmos. E aí, o mal não é todo mal, né? O mal vem para nos alertarmos que podemos enfrentar. Deus só manda o fardo que podemos carregar. Ele não manda mais que isso. Compreendido? Pois é. Aí, quando ele diz assim, que a prece é o apoio da alma,
a prece tem um significado muito, mas muito importante. Que eu digo que é através da prece que podemos sempre estar fortalecidos com Deus, né? Então, através da prece, conseguimos então ter o entendimento e a resignação de compreendermos o porquê precisamos passar por essas aflições. O mal é o remédio, que é o segundo item. Santo Agostinho, Paris, 1863. Bom, aqui nesse item ele fala as causas dos males, né? Que hoje a gente entende que são esses sofrimentos escolhidos por nós mesmos. Como eu disse, as provas e expiações, né? Então, não podemos reclamar, olha só, não podemos reclamar, porque foi o nosso espírito mesmo que determinou isso antes desta reencarnação, né? Então, são obstáculos que a gente tem que enfrentar aqui, que nós escolhemos. Isso faz que o nosso espírito tenha essa evolução. Vamos lá. A felicidade não é deste mundo. A felicidade, como ele diz no outro item, a gente tem que entender, resignar, né? Passar por essas aflições como uma aprendizagem, porque o futuro é a nossa felicidade. Qual é esse futuro? O plano espiritual, onde a gente retorna para a casa do Pai. Então, tudo isso faz com o homem, né? O homem se desenvolva, criança, bebê, criança, né? Adolescente, adulto, e você tem todo esse desenvolvimento que a gente diz que é um desenvolvimento do corpo, da mente, né? Do psique, né? Que é do própria personalidade. Mas o espírito não. Ele amadurece com as dificuldades. Isso vai fazendo que ele vá aprendendo cada vez mais em cada reencarnação essa evolução espiritual. Perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Sim, é um sofrimento muito grande, né? Mas devemos entender que este momento da morte, dessa separação que a gente tem de entes queridos, é importante porque ele vai para o plano espiritual. Ele já cumpriu a missão dele. Difícil a gente entender? Sim, é muito difícil entender. Ainda mais nessa pandemia que a gente está vivendo, com perdas de pessoas queridas, né? Entes queridos, pai, mãe, né? Filhos. Mas esta compreensão, temos que entender que a missão foi cumprida. Essa passagem para o plano espiritual era importante para ele agora, por uma outra evolução, por um outro caminhar espiritual. Entender por que crianças morrem, né? Desencarnam, idosos morrem, isso é tudo acertado lá no plano espiritual antes desse retorno ao plano material. Aliás, nosso retorno para nossa casa é o plano espiritual. Nós vamos sempre vir aqui para o plano material com o objetivo de uma evolução espiritual. Compreendidos? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Depende muito dessa questão mesmo do próprio equilíbrio que Deus nos faz, né? Ele tem esse entendimento que aquele que está fazendo bem, né, está fazendo tudo certo conforme as leis morais que Jesus nos ensinou, ele também pode ter cumprido. Então não existe aquela coisa assim que Deus tirou. Não, ele era tão bom porque Deus tirou. Cada um tem sua passagem aqui no plano material, os seus objetivos, seus acertos, né? Como eu falei da expiação, que deve ser cumprido. Então, entendam que sempre a reencarnação é o momento da evolução do espírito, né? Tormentos voluntários, né? Então, assim, pessoas que têm esses pensamentos, eles ficam tristes porque ele fica com aquela mágoa, aquelas, né, que a gente também vai ver em melancolia.
são passageiros. A gente tem que entender que esse processo toda criatura tem que passar, não é? Então é o entendimento de que a gente está aqui sofrendo e seremos consolados, né? E aí de novo a fé, a prece, acreditar que são momentos importantes para que a gente evolua. A verdadeira infelicidade, né? Falamos muito sobre felicidade, o que é felicidade, né? E a verdadeira felicidade está realmente no plano espiritual, na vida futura, né? Aqui tem um pedacinho do Evangelho que fala assim: a infelicidade é sentida também pelos orgulhosos que gostariam de esconder a sua nudez vestindo-se do ouro, mas que apenas conseguem escondê-la de trapos de vaidade. Orgulho e vaidade, olha só, né? Não é mostrar essa fase de orgulho e infelicidade, ou ter esse momento dessa passagem de que eu sou melhor ou outro é melhor. Nada disso funciona, porque a verdadeira infelicidade está na consequência do fato. Quer dizer, se ele não consegue aquilo, ele não entende aquilo como uma coisa boa que precisamos enfrentar. Lembra? Bem-aventurados os aflitos são o quê? São felizes com as suas aflições, porque se acredita na evolução. Então os infelizes, eles se criam com essa coisa da própria tristeza, né? De uma coisa que ele não conseguiu evoluir, né? Aí tem a vaidade, tem o orgulho, todas as situações de virtudes que realmente isso, para Deus, não tem evolução. E aí temos que falar dessa verdadeira felicidade, né? Qual é a verdadeira felicidade? A alegria é um ato momentâneo, é aquele momento. Estou alegre porque eu consegui um emprego, né? Mas é a felicidade. A felicidade é do espírito. Quando ele tem a certeza que foi aquilo que Deus mandou dentro do projeto que ele fez com você. Então, o espírito, ele se torna muito mais feliz nesse momento, né? A alegria é só momentânea, mas a felicidade é do espírito. Aí diz nosso professor da federação, né, do Evangelho, que eu faço o curso, que ele diz assim: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Olha só, não é? Então precisamos entender sempre o outro lado para sermos felizes. Não entre na situação que tudo acontece com você. Isso é uma tristeza, tudo acontece comigo, nada dá certo. Não. Tudo acontece com você porque você precisa passar este momento. Oi? Gostou desse vídeo? Aí, dá o seu joinha, né? Compartilhe, comente, isso vai ser muito importante para o nosso canal do Serve J. Agradeço a que vocês chegaram até aqui, né? Repassem esse vídeo se vocês gostaram. E na próxima mês, né? Estaremos aí com a última parte do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Beleza? Namastê, tudo de bom, se cuidem, tá? Mesmo tomando a vacina, se cuidem. Que assim seja, graças a Deus.